Deus te use na mensagem, viu, querido? Amém. Vamos orar. Santo Deus, mais uma vez ilumina a mente do pastor Fernando. Use-o para falar o nosso coração através do teu Espírito. Espírito Santo, sopra na necessidade de cada um de nós hoje aqui esta manhã. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te use, amado. Amém. Estamos de volta, né? Como falei ali com o pastor Wagner no final da lição, uma overdose. Antes de a gente entrar na mensagem, eu quero dar aqui mais uma vez bom dia, né? Para todos vocês e um bom dia especial para os meus irmãos aqui do distrito de Santa Terezinha, na cidade de Itararé, distrito que entre os dias 1 e 3 de abril vai ter a alegria de receber o Congresso da Sala 57. Né? Então, você que mora aqui nas redondezas, Itapeva, Sengés, né, o Tapetininga, São Paulo, se tiver coragem de pegar a estrada, eu tenho ouvido já de pessoas que estão se programando de vir até de outro país, pastor Wagner, para poder participar aqui do nosso congresso. Então, o pastor Wagner vai estar conosco aqui, de dia 1º ao dia 3 de abril, pastor Eliabe também, vem lá do Rio de Janeiro para estar conosco, vamos ainda fechar com outros pastores, e vai ser uma bênção. O pessoal aqui do distrito está animado, e nós estamos incluindo esse congresso no nosso processo de evangelismo, né? O mês de abril é o mês da Semana do Calvário, Impacto Esperança, e nós vamos começar esse mês da melhor maneira possível, buscando o revivamento, buscando o batismo do Espírito Santo, para poder ir atrás das pessoas, né? Esse é o motivo pelo qual nós buscamos revivamento. Salvar pessoas. Então, prepare-se. Você que é aqui do Distrito de Santa Terezinha, você que é das redondezas, prepare-se para estar conosco nesse congresso aí do dia 1º ao dia 3 de abril. A nossa mensagem desta manhã é uma mensagem baseada no livro de Apocalipse, né? A gente, como igreja adventista, tem um DNA profético, e nós, uma das denominações que nós nos damos é de que somos um movimento profético. Nascemos do estudo das profecias, principalmente a profecia de Daniel, capítulo 8, linkada aqui com Apocalipse, capítulo 10, capítulo 11, né, um chamado para profetizar, para pregar. Então, este livro do Apocalipse, está muito relacionado conosco como igreja, né, O livro do Apocalipse, um livro simbólico escrito por João, quando estava na ilha de Patmos, preso, exilado por causa da pregação do Evangelho. Ali ele teve uma revelação de Jesus Cristo. Algumas pessoas têm medo de estudar o livro do Apocalipse, por causa dos animais, por causa das pragas, e tem gente, então, que tem medo. Mas se você que está aqui tem esse medo de estudar o livro do Apocalipse, quero fazer um convite a você a se concentrar na mensagem principal do livro do Apocalipse, que é sobre Cristo. Se você for para capítulo 1, no versículo 1, o livro começa assim: revelação de Jesus Cristo. Então, o livro do Apocalipse é uma revelação do nosso Salvador, aquele que nos sustenta como igreja. E embora muitas pessoas olhem para o Apocalipse com uma visão negativa, uma visão pessimista, de muita dor, muito sofrimento, o livro do Apocalipse é um livro cheio de bênçãos. Tá? Então, nós somos convidados, sobretudo nestes últimos dias, a estudar o livro do Apocalipse. Uma das características deste livro é a repetição do número 7.
Tá? Nós encontramos aqui no livro do Apocalipse 7 igrejas, nós encontramos aqui 7 selos, 7 trombetas. Então, essa série de 7 aparece várias vezes no livro do Apocalipse. E eu quero, nessa manhã, fazer uma reflexão, né, para nós que estamos aqui na sala 57, fazer uma reflexão sobre uma série de 7 que aparece aqui, que nem sempre é tão observada, nem sempre é tão falada. Nós vamos, nessa manhã, analisar as 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. Tá? Além das 7 igrejas, dos 7 selos, 7 trombetas, nós temos também os 7 ais, que fazem aqui, também estão relacionados, né? 7 bem-aventuranças, nós vamos ver quais são elas nessa manhã, e existem também 7 ais, né? 7 expressões de tristeza, de amargura, né? De sofrimento. Então, nessa manhã, nós vamos verificar as 7 bem-aventuranças, é o foco da nossa mensagem, ok? É interessante que o livro do Apocalipse, ele trabalha de forma relacionada, tá? O nome técnico que se dá para isso aqui é quiasmo, ok? Quiasmo é a maneira como o livro do Apocalipse relaciona um aspecto com o outro. E as 7 bem-aventuranças estão nesse formato, se relacionando uma com a outra, e nós vamos ler essas 7 bem-aventuranças e fazer aqui uma reflexão em cada uma delas, ok? Elas não aparecem em ordem, como aparece lá em Mateus capítulo 5, né? Nós temos também lá as bem-aventuranças dentro do Sermão do Monte, mas lá em Mateus 5 elas aparecem uma em sequência da outra. Aqui, as 7 bem-aventuranças estão espalhadas pelo livro do Apocalipse. Nós vamos ver. A mesma expressão que aparece em Mateus 5, para bem-aventurado, aparece também aqui no livro do Apocalipse. João usa a mesma palavra que Mateus usou, a palavra makarios, que é traduzida como feliz ou bem-aventurado. E essa não é uma felicidade do ponto de vista mundano ou do ponto de vista comum. Não é uma felicidade passageira, não é uma felicidade corriqueira, mas a expressão makarios fala de uma felicidade plena. É a felicidade que desfruta alguém que aguardou muito tempo por alguma coisa e agora está experimentando. Eu comparo essa felicidade makarios a, por exemplo, uma mãe, quando, depois de carregar o bebê por 9 meses, e aí vai ao hospital, o parto é feito e o médico coloca aquela criancinha no seio da mãe. Aquela mãe, naquele momento, experimenta uma plenitude, experimenta uma felicidade interior. E o pai também, quando vê ali, né, o seu bebezinho, tem a oportunidade de pegar, de sentir o cheirinho de bebê, que é único, né? Isso traz uma plenitude para nós, traz felicidade, que não é passageiro, mas é um estado pleno de felicidade. Isso é a bem-aventurança na Bíblia, ok? Isso é o feliz de acordo com a palavra de Deus. E olha só como o livro do Apocalipse é cheio de bênçãos. Nós temos aqui 7 expressões que chamam a nossa atenção para essa felicidade plena. A primeira dessas 7 bem-aventuranças está aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Tome aí a sua Bíblia para que você possa ficar atento. Se você não pegar a sua Bíblia para me acompanhar, você pode perder o raciocínio, porque nós vamos fazer aqui a relação entre uma bem-aventurança e outra, e aí você vai perceber lá no final da mensagem, eu vou enfatizar essa interação que a Bíblia faz, tá? Essa interação que a Bíblia faz. Então pega a sua Bíblia aí, se você não está se arrumando para ir para o trabalho, né? Se você tem condições, fique conectado, né? A irmã Maria Edinalva já está com a Bíblia dela, isso aí, irmã, parabéns, viu?
Então, pegue a sua Bíblia e vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, primeira bem-aventurança, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você que está já há algum tempo na Igreja Adventista vai se lembrar, né, que tinha um grupo musical que cantava esse verso, né? Cantava, eu me lembro, participei de um grupo, a gente cantava essa música, né? Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. Então, o livro do Apocalipse, ele vai, logo no verso 1, como a gente leu aqui, é uma revelação de Jesus Cristo, e ele já começa falando de felicidade. Então, você vê por aí que não há nenhuma razão para ter medo do livro do Apocalipse, porque ele já começa dizendo que é a revelação de Jesus Cristo e que é bem-aventurado aquele que lê. Na versão que eu li aqui, Almeida Revista e Atualizada, aparece bem-aventurados aqueles. Mas o texto que João escreveu, essa expressão aparece no singular. Por quê? Porque é uma referência à leitura do Apocalipse, como nós estamos fazendo aqui. Uma leitura em conjunto, uma leitura na igreja. Tá? E uma outra razão também para que essa expressão esteja no singular é a falta de muitas cópias, né? Não se tinha Bíblia para todo mundo. Aqui, ó, eu vejo algumas pessoas pegando a sua Bíblia, lendo, né? E provavelmente você tem aí na sua casa várias Bíblias, você tem até Bíblia que não usa mais, né? Porque já gastou, ficou bem velhinha, já bem usada, né? E Bíblia realmente é para isso, tá? Bíblia não é para ficar nova, não é para ficar conservada, Bíblia é para gastar mesmo, ok? Mas na época de João não se tinha isso. Então, João, para abarcar todo mundo, ele coloca, é bem-aventurado aquele que lê, né? Porque você tinha uma pessoa lá na igreja lendo, mas ele diz também que bem-aventurado aqueles que ouvem. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Agora, essa primeira bem-aventurança, ela está relacionada com a sexta bem-aventurança. Nós temos 7 bem-aventuranças. A primeira se relaciona com a sexta, a segunda se relaciona com a quinta, e a terceira bem-aventurança vai se relacionar com a quarta. E a sétima bem-aventurança é o clímax dessa série de bem-aventuranças, e a gente vai finalizar com ela. A primeira bem-aventurança, logo no início do livro, se relaciona com a sexta bem-aventurança, que está lá no final do livro. E nós vamos para lá agora, ler, então, essa sexta bem-aventurança e como ela se relaciona com a primeira. A sexta bem-aventurança, ela está aqui em Apocalipse, capítulo 22, o verso 7. Vamos lá, então? Apocalipse 22, o verso 7. Aqui, Jesus falando com João, ele diz assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Percebe que há uma relação? A primeira bem-aventurança diz bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Isso está lá no início do livro. No final do livro, Jesus aparece novamente dizendo, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados para a importância de ler a palavra de Deus, sobretudo aqui no contexto da nossa mensagem, a profecia, ou as profecias do livro de Apocalipse. Nós somos, então, felizes quando lemos, felizes quando ouvimos, porque talvez nesse grupo aqui nessa manhã, tem gente que não saiba ler. É possível, mas está ouvindo. Então você também é bem-aventurado, você também é feliz. Mas para que de fato nós sejamos bem-aventurados, nós somos convidados a guardar ou praticar. Nós somos convidados a guardar ou praticar. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você que está me ouvindo aí, abra bem os ouvidos, né? Abra bem os olhos também, se estiver sentindo sono, né? Dá uma segurada assim, não deixa o olho fechar não, tá bom? Como é que está
a nossa prática daquilo que nós temos lido e ouvido. Porque uma coisa é fato. Eu sou membro da Igreja Adventista desde que nasci. Mesmo antes de nascer, minha mãe já era dessa igreja. Meu pai também. Então, eu recebi uma quantidade de informação dessa igreja. Eu recebi uma quantidade de informação dessa igreja que é impressionante. E você também. Você na sua igreja aí, você recebe uma quantidade, você que é líder de igreja, nesse início de ano, a gente recebe tanto material, tanta informação. Nós hoje, sem dúvida, sem medo de errar, nós hoje produzimos muito mais material do que temos capacidade de estudar. Nós temos vou usar uma expressão aqui da área da comida, né, que eu gosto bastante de comer. Nós temos um buffet de material que a gente não consegue analisar tudo. Nós precisaríamos viver aí alguns séculos para conseguir analisar tudo detidamente, né? Então, nós temos muita informação. Nós temos muita informação. O pastor Wagner já mencionou aqui algumas vezes sobre a quantidade de conteúdo que nós temos, né? Agora, o que nós temos feito com esse conteúdo? O que nós temos feito com esse conteúdo? O que nós temos feito com aquilo que nós estamos lendo, com aquilo que nós estamos ouvindo? Porque a primeira e a sexta bem-aventurança, ela diz assim, que nós seremos felizes quando nós lermos, ouvirmos, mas, sobretudo, quando nós praticarmos. Não tem como ser plenamente feliz se não praticarmos. É por isso que aqui na sala a gente enfatiza as atividades espirituais. E o que me preocupa, irmãos, é que nós temos uma geração de cristãos, uma geração de crentes, que a despeito de toda a informação que temos tido uma prática quase nula, quase zero. Quase zero. Nós sabemos que devemos cuidar com o que comemos, mas não cuidamos. Nós sabemos que devemos cuidar com quem nos relacionamos, mas não cuidamos com quem nós relacionamos. Nós sabemos que devemos amar o outro na prática, mas nem sempre amamos. Não dá para ser feliz assim. Não dá para ser feliz assim. Feliz, bem-aventurado, é aquele que lê, aquele que ouve, mas, sobretudo, aquele que guarda. Se eu apenas ler, se eu apenas ouvir e não guardar, eu não serei o bem-aventurado. E Satanás, ele desenvolveu uma estratégia, infelizmente, muito bem sucedida, que é a seguinte: a estratégia de nós recebermos o conhecimento e pensarmos assim, em algum momento eu vou começar a praticar isso. Em algum momento eu vou começar a praticar. Só não vai ser hoje. Só não vai ser hoje. Por exemplo, a gente vê aqui, né, na sala 57, tem uma atividade, é mandar áudios de oração. Aí a gente ouve essa informação, sabe que é benéfica para nós e para os outros, só que senão eu não vou começar hoje não. Eu vou deixar para mandar esses áudios amanhã. É assim que Satanás trabalha. Às vezes a gente está envolvido em um relacionamento que é pecaminoso, que é contrário à palavra de Deus, né? Seja um relacionamento no sentido de amor, seja no sentido de amizade, é um relacionamento que não é benéfico. A gente sabe que deve abrir mão desse relacionamento, mas aí Satanás vem e diz, não, de fato você precisa abrir mão desse relacionamento, a Bíblia já te mostrou isso, mas não precisa ser hoje, deixa para amanhã. Irmãos, em nome de Jesus, vamos dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida hoje. Vamos ser praticantes daquilo que nós temos ouvido e lido hoje. Não vamos ceder à tentação, tá? Não vamos ceder à tentação, ok? De deixar para amanhã para começar a praticar aquilo que nós temos
ouvido e lido. Para que nós sejamos bem-aventurados, nós precisamos ler, ouvir e praticar. Apenas ler e ouvir não nos torna bem-aventurados. O livro de Apocalipse, ele começa nos convidando a praticar a palavra de Deus e ele termina lá no capítulo 22, verso 7, nos convidando a praticar a palavra de Deus. Então, nós já vimos a primeira e a sexta bem-aventurança que se relacionam. Agora nós vamos ver a segunda bem-aventurança e a quinta e como elas se relacionam. A segunda bem-aventurança está no capítulo 14. Capítulo 14, versículo 13. Uma bem-aventurança, um texto que foi lido, né? Infelizmente, aos olhos humanos, foi lido muitas vezes, né, nestes 2 últimos anos, com a quantidade de mortos que nós tivemos aí em função da pandemia e várias outras causas também. Apocalipse 14, no versículo 13, nós temos a segunda bem-aventurança que diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Essa é a segunda bem-aventurança. Fala de morte. Como é que pode ser plenamente feliz alguém que morre? Aos nossos olhos, aos olhos humanos, a morte é uma tragédia. E não tem como a gente dizer outra coisa. A morte é uma tragédia. Mas, aos olhos de Deus, aqueles que morrem no Senhor são chamados de bem-aventurados. Bem-aventurados. Agora, o texto continua dizendo aqui que esses bem-aventurados, eles vão descansar. Eles vão descansar, né? Descansar das suas fadigas. A ideia que João tinha, né, o que João quis dizer aqui, é que os que dormem no Senhor, eles descansam de um trabalho extremamente exaustivo. Um trabalho extremamente exaustivo. Então, essa bem-aventurança, ela nos convida a trabalhar. Ela nos convida a trabalhar. Bem-aventurados que dormem no Senhor porque descansam. E a ideia aqui, a palavra descanso, não é aquele tomar um fôlego, né? Não, tô tranquilo aqui e tal, tô de férias, passeei e tal, vou dar uma descansadinha aqui, depois retomo a diversão. Não é isso. Isso aqui, esse descanso aqui, é aquele descanso que você tem quando você faz uma atividade que te levou ao extremo, que te levou ao esgotamento, tá? Que te levou ao esgotamento. Você já fez alguma atividade que te levou assim ao esgotamento? Às vezes, a gente separa, né? Se você tem uma folga, e aí você separa um tempo, assim, eu vou separar esse dia para fazer uma faxina na casa. E aí você começa a juntar coisa e joga fora, e varrer, e tirar poeira, e passar pano, e você vai trabalhando, né? Ou então vai limpar o quintal, vai tirar as ervas daninhas, vai capinar o quintal, e aí você vai trabalhar, chega no final do dia, você está esgotado, e aí você cai na cama e não tem tempo nem de sonhar, de tão cansado que está, dorme direto, você fecha o olho e daqui a pouquinho já você é como se morresse, né? Cai na cama. Às vezes as crianças, né, quando saem para um passeio, os desbravadores, né, saem para um campuri e lá e pula e faz atividade. Quando entra no ônibus para vir embora, meu amigo, não tem força nem para fazer bagunça, nem para cantar as musiquinhas, né, que canta. Para aí vão todo mundo pulando, mas na volta tá todo mundo quebrado. Irmãos, a vida cristã é uma vida de trabalho árduo. É uma vida de trabalho árduo. Aqui a segunda bem-aventurança diz que os que dormem, os que morrem no Senhor, eles descansam porque trabalharam muito. E é com muita tristeza que eu tenho ouvido, né, na igreja, isso tem se tornado muito comum, talvez você tenha ouvido também, talvez você que está aqui já tenha até dito isso, quando chega a hora de distribuir as funções na igreja, né? Diz assim, eu
eu não vou aceitar o cargo, não. Eu quero ajudar, mas eu não quero ter o meu nome vinculado ao cargo, né? Isso é uma demonstração em várias situações de uma tentativa de fugir do compromisso. Às vezes nós buscamos sombra e água fresca. Às vezes nós buscamos, né, sombra e água fresca. É interessante como nós temos igrejas grandes, superlotadas, e grupos, né? Grupos às vezes esvaziados, onde uma mesma pessoa tem que assumir 2, 3 funções. A vida cristã não é uma vida de sombra e água fresca. Os que dormem no Senhor descansam porque trabalharam até o seu limite. Foram ao extremo, gastaram tudo que tinha. Quando você pega Hebreus capítulo 12, ali o apóstolo Paulo, ele diz assim: corramos com perseverança a carreira. A palavra que Paulo usa para carreira, para falar da nossa caminhada para o céu, é uma palavra que dá origem à palavra portuguesa agonia. É uma palavra que aparece aqui também. Agonia. Então, meu amigo, o trabalho leva à agonia. Se por um lado a vida cristã não é um fardo, tá? Você, eu estou na sala 57, eu não queria estar, mas vou ter que estar e tal. Não é assim, a vida cristã não pode ser assim, viu? Eu não vou comer mais isso, mas pelo amor de Deus, eu queria comer, né? Igual tem um videozinho rodando nos grupos de WhatsApp, né? De um menininho, tá um pouquinho acima do peso, né? E aí ele cheira a Coca-Cola e bebe água, né? Isso é uma tortura para ele. A vida cristã não deve ser assim, tá bom? A vida cristã não deve. A vida cristã tem que ser leve, a gente não deve ficar pegando no pé dos outros e tal. É uma parceria, irmãos. Nós estamos juntos, um vai ajudando o outro, né? Um vai ajudando o outro. É igual aqui na sala 57, você tem os moderadores, trabalham voluntariamente, trabalham muito, mas trabalham voluntariamente. Nós, pastores que estamos aqui, né, na madrugada e tal, temos nossos afazeres, mas estamos aqui na sala 57, entre aspas, né? Entre aspas, voluntariamente. Porque a gente já viu aqui, a gente já aprendeu que Cristo pagou e pagou caro, né? Então nós somos muito bem remunerados para fazer o que fazemos. O preço é o sangue de Cristo. Mas a vida cristã, então, deve ser leve. Mas não confunda a leveza do fardo de Cristo com ociosidade, tá? Não confundamos a leveza do fardo de Cristo com ociosidade. Nós somos chamados a trabalhar muito. E, de acordo com a segunda bem-aventurança, trabalhar até a morte, se for preciso. Trabalhar até a morte, porque aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados. E aqueles que trabalham enquanto estão vivos e aí morrem, descansam do seu trabalho e são bem-aventurados, o Apocalipse tem uma outra bem-aventurança que se relaciona com essa. A gente já viu que a primeira vai com a sexta, a segunda vai com a quinta. E qual é a quinta bem-aventurança? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Vai comigo até Apocalipse capítulo 20, versículo 6, a gente vai ver a quinta bem-aventurança que se relaciona com a segunda. E essa quinta bem-aventurança, ela diz assim, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, se na segunda bem-aventurança os que morrem no Senhor são os felizes, na quinta bem-aventurança, esses que morreram no Senhor ressuscitam. Percebe como a Bíblia está interligada? Como a Bíblia está interligada, se relaciona uma coisa com a outra. Então, se na segunda bem-aventurança os felizes são os que morrem no Senhor, na quinta bem-aventurança os felizes são aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição. Escuta aqui, não tem esse negócio de repescagem não, hein? Não tem esse negócio de repescagem não. O meu desejo é estar vivo quando Cristo voltar. Meu desejo é esse. Não sei se aguento as pressões aí dos dias que antecedem a volta de Cristo, o Senhor é quem sabe,
né? E se o Senhor achar por bem que eu descanse antes da volta dele, Deus é soberano, né? Mas se depender da minha escolha, eu quero estar vivo quando Cristo voltar. Agora, se eu não tiver, se eu descansar antes, se eu estiver na segunda bem-aventurança, bem-aventurados que morrem no Senhor, eu quero ressuscitar na primeira ressurreição. Às vezes, em um contexto mais descontraído, eu brinco com o pessoal aqui das minhas igrejas o seguinte, né? Se você ressuscitou, tá todo mundo bonitinho, todo mundo vestido de glória, né? Quem não andava agora está andando, quem não tinha perna agora tem, né? Então você está na ressurreição certa. Agora você ressuscitou, olhou para o lado. A pessoa está toda esbagaçada, meu amigo. Deu ruim. Ressuscitou na ressurreição errada. Então, bem-aventurado é aquele que participa da primeira. O Apocalipse é claro. Tem gente que defende, né, uma repescagem aí. Não, se não for na primeira, vai na segunda. Não tem não, meu amigo. Então, ressuscitou na primeira, tá igual o pastor Devaldo. Menino, cuidado pela avó, todo mundo bonitinho. Né? Não ressuscitou na primeira, já era. Então, irmãos, bem-aventurado aquele que ressuscita na primeira ressurreição. Olha como Deus é bom, né? Se a gente trabalha de maneira esgotante, né? Trabalha até o limite e morre no Senhor, nós temos a bem-aventurança de ressuscitar. Ressuscitar. E aí, meu amigo, não é como Lázaro, ressuscitou e depois morreu de novo. Não é como o filho da viúva de Naim, não é como Eutico, o rapaz caiu da janela lá enquanto Paulo falava e Paulo ressuscitou. Ressuscitaram e morreram de novo. Aqui, a quinta bem-aventurança é ressuscitar para nunca mais morrer. Sobre os que ressuscitam, sobre os bem-aventurados que ressuscitam na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade. Não tem autoridade. Viverão para sempre. Viverão para sempre. Então, a segunda e a quinta bem-aventurança. Em uma, bem-aventurado os que morrem. Em outra, bem-aventurado os que ressuscitam. Bem-aventurados que ressuscitam. Nós vamos avançando. Agora a gente chega na terceira bem-aventurança. A terceira bem-aventurança está aqui em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, onde Jesus diz o seguinte, né? Apocalipse 16, verso 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Embora nós vivamos um mundo onde o pudor ele esteja sendo deixado de lado, né, em vários aspectos, inclusive na questão da nudez, né, ainda, para a maioria das pessoas, a nudez ainda é vergonhosa. Nós não temos coragem de sair à rua sem roupa, né? Nós buscamos preservar o nosso corpo, né? A gente o cobre de vestes. A nudez ainda é vergonhosa. Agora, no contexto em que João escreve, né, na cultura onde João escreve, a vergonha a nudez era muito mais vergonhoso do que hoje. Era humilhação você estar nu. Você que conhece um pouco mais o texto bíblico, se lembra de uma vez em que Davi envia uma embaixada para consolar o filho de um rei que era parceiro de Davi e morreu. E Davi, então, como forma de se solidarizar, envia uma embaixada para consolar o filho daquele rei que havia morrido. E aí o filho do rei, o rei que faleceu era parceiro de Davi, agora o filho dele assume o trono, Davi enviou uma embaixada, e aí aquele rei pega os conselheiros de Davi, os embaixadores de Davi, e corta a veste daqueles homens até a altura das nádegas, diz a Bíblia. Isso foi tão humilhante que gerou uma guerra. Entre Davi e aquele rei. Porque a nudez
no contexto ali judaico, era extremamente humilhante. Extremamente humilhante. E a terceira bem-aventurança, ela diz que feliz aqueles que vigiam e guardam as suas vestes. Guardam as suas vestes, para que não se veja a sua vergonha, não se veja a vergonha da sua nudez. Agora, essa terceira bem-aventurança, ela está relacionada com a quarta. E eu vou ler aqui agora a quarta bem-aventurança, em Apocalipse 19, verso 9, e aí você vai entender melhor essa questão de guardar as suas vestes, tá? De guardar as suas vestes. Apocalipse 19, verso 9, nós temos a quarta bem-aventurança que diz assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro. Você se lembra que lá em Apocalipse, não, lá em Mateus 22, Jesus conta uma parábola sobre também as bodas de um rei. O rei, lá em Mateus 22, faz uma festa, ele faz bodas, e ele convida muitas pessoas. Em um determinado momento das bodas, o rei entra para ver os convidados. E ele vai achar um convidado que não está com veste nupcial, não está com as vestes adequadas. E aí o que o rei faz? Ele manda amarrar e lançar fora. Lançar nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. A terceira e a quarta bem-aventurança, a terceira fala que feliz é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não seja vista a sua nudez. E a quarta bem-aventurança diz que bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Irmãos, para nós entrarmos nas bodas do Cordeiro, nós precisamos ter as vestes corretas. Nós precisamos ter as vestes corretas. Não dá para entrar nas bodas do Cordeiro com as vestes erradas. Então, a terceira e a quarta bem-aventurança nos convida a isso. Que vestes são essas? Está falando de roupa de marca, né? Marca A, marca B? Não. Essas vestes são vestes não produzidas por seres humanos. Ellen White usa a expressão as vestes de justiça produzida nos teares celestiais. Essas são as vestes que nós devemos guardar. Quando Cristo vier, nós devemos ser encontrados vestindo estas vestes, a justiça de Cristo. É isso que nos credencia para a quarta bem-aventurança, a ceia das bodas do Cordeiro. A ceia das bodas do Cordeiro. Então, nós precisamos estar vestidos com as vestes de Cristo. E eu disse no início da nossa mensagem que as 7 bem-aventuranças, elas culminam na 7ª bem-aventurança. Esse é o clímax. A 7ª bem-aventurança é o clímax desse grupo de 7 bem-aventuranças. E qual é ela? Onde está? Aqui no mesmo capítulo 22, no verso 14. Nós lemos a 7ª e última bem-aventurança no livro do Apocalipse, e diz assim, Apocalipse 22, verso 14. Apocalipse 22, verso 14. Diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Irmãos, a Bíblia toda está interligada. Não leiamos a Bíblia de maneira desconexa. Tá? Não leiamos a Bíblia de maneira desconexa. As pregações que você acompanha aqui na sala, você também deve colocá-las no contexto, né? Às vezes nós temos uma mensagem de advertência. Às vezes nós temos uma mensagem de advertência. Aí você sai dessa mensagem, às vezes pensando assim, né? Puxa vida, estou perdido. Ah, não faça isso. Coloque todas as mensagens que você ouve aqui no contexto bíblico de Gênesis e Apocalipse. Você tem promessas de bênção, né? Você tem
ali declarações de amor de Deus, e você tem também mensagem de advertência de Deus. Então, encare a Bíblia assim como algo interligado. E aqui, no final da Bíblia, nós temos uma bem-aventurança dizendo que nós teremos acesso à árvore da vida. Lembra lá no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem peca, Deus diz assim, nós vamos precisar expulsar o homem do jardim, para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente, em uma condição pecaminosa. Então, lá no início da Bíblia, a Bíblia diz que nós perdemos o acesso à árvore da vida. No final da Bíblia, nós temos de novo acesso. Então, em Gênesis, nós perdemos o acesso à árvore da vida, em Apocalipse, nós ganhamos o acesso à árvore da vida. Em Gênesis, nós somos expulsos pelo portão do jardim. Em Apocalipse, nós entramos pelo portão da cidade santa. A Bíblia está maravilhosamente interligada. Por isso que aqui na sala a gente gosta de estudar a Bíblia, porque a Bíblia está interligada. Agora, quem é que volta a ter acesso à árvore da vida? Quem é que volta a entrar pelos portais do paraíso? Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não é algo que você e eu fazemos por nós mesmos, mas é aquilo que Cristo faz por nós. É isso que nos credencia a ser bem-aventurados. A nossa parte é escolher deixar Cristo realizar essa obra em nós, deixar o Espírito Santo realizar essa obra no nosso coração, essa obra de purificação, lavar as suas vestiduras. Isso aqui tem que ver com as nossas ações, isso aqui tem que ver com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós praticamos. Nós começamos falando de praticar a palavra de Deus, vamos terminar falando de praticar a palavra de Deus, mas não no nosso poder, não na nossa força. Essa purificação do caráter, estes atos que revelam um caráter transformado, não são realizados por nós, pela nossa força. Isso acontece por causa do sangue do Cordeiro. Isso acontece por causa do Espírito Santo. Acontece por causa do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem possibilita que nós vivamos em Cristo, que nós vivamos no Cordeiro, e assim sejamos bem-aventurados, por ter um caráter purificado no sangue do Cordeiro, por ter ações que mostram que nós fomos purificados no sangue do Cordeiro. Você, meu irmão, minha irmã, quer ser um bem-aventurado, uma bem-aventurada nessa manhã? Nos voltemos para a palavra de Deus. Leiamos, ouçamos, pratiquemos. Trabalhemos para o Senhor. Trabalhemos para o Senhor. Se morrermos no Senhor, ressuscitaremos no Senhor. Guardemos as nossas vestes e lavemos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E em breve estaremos lá na ceia das bodas do Cordeiro, celebrando eternamente com Cristo. Que Deus nos abençoe. Que nesse dia, pela graça de Deus, o agir do Espírito, nós vivamos na condição de bem-aventurados. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo. Tamo junto, pastor Wagner. Obrigado. A Bíblia é cheia de coisas lindas, né, rapaz? Como pode? O quiasmo, né? Um negócio interessantíssimo de como essa maneira de escrever, né, diferente da nossa. E é muito interessante. Obrigado, amigo. Mensagem poderosa hoje. Glória Amém. A Deus. Nos encontramos amanhã. É quarta-feira, recapitulando a lição. Maravilha. Olha aí, bem-aventurado, né, irmão? Feliz. Né? Vamos ser felizes em Cristo e revelar essa felicidade aí a outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Hoje vocês vão conhecer um pouco mais de um dos moderadores da sala. É um rapazinho chamado Gabriel. Abre aí seu áudio, jovenzinho. Bom dia, meu pastor. Bom dia com alegria. Bom dia, tudo bem? O Gabriel melhor do que mereço, meu amigo. Estamos em movimento. Também faz parte de um grupo de mais de 50
moderadores. Ontem eu tive uma reunião com eles, muito boa reunião. Pense num povo bom de conversar, de alinhar as coisas, e conversamos ontem longamente de como nós temos que fazer ainda para atender você que faz parte do movimento da Sala 57 ainda melhor do que nós atendemos, porque nós queremos oferecer ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, o melhor. E aí, Verdade, meu pastor. ao oferecer a Deus o melhor, você obviamente é beneficiado por isso, e nós queremos também que você sinta alegria de estar aqui e confiança absoluta ao trazer o seu amigo, o seu interessado, a pessoa que está estudando a Bíblia com ela, né? Para vir aqui para a sala e experienciar conosco essa busca pelo batismo diário do Espírito Santo. Então, os moderadores, eles são pessoas muito importantes nessa caminhada, como todos os outros que nos ajudam na estrutura, né? Aqui, com os moderadores, nós temos muitos aqui na sala agora, adorando conosco. Eu vou mostrar aqui, daqui a pouco volto no Gabriel. Por exemplo, aqui você vai conhecer a Jucila. Ah, que lindinha, fofinha, né? Tudo jóia, filha? Tá aí firme, nos ajudando na caminhada. Nós temos a Diana. A Diana também é outra amiga moderadora que nos ajuda, lá do Japa. Ela não sei se está no Brasil ainda, mas mora no Japão e nos ajuda de lá. Liliane está aqui, ó, caminhando conosco já há um bom tempo. É uma bênção. A Soraya, estou mostrando alguns que estão com as câmeras abertas, antes de trazer o Gabriel aqui para a gente bater um papo. E tantos outros que a gente tem mostrado para você na trajetória da sala, que graciosamente nos ajudam. Eles não são voluntários. Como eu disse para a Clécia aí, ó, Clécia Correia, como eu disse, como o pastor Fernando disse, eu não creio em voluntariado, assim como as Nações Unidas querem nos ensinar, sabe? Eu creio em altruísmo. Eu creio em altruísmo. A gente oferece porque nós recebemos muito, e todo o nosso trabalho, né, Eline? A Eline, outra moderadora nossa. A Joaninha, deixa eu mostrar a Joaninha para você conhecer a Joaninha. Deixa eu abrir aqui. Cadê, Joaninha? Você estava com sua câmera aberta. Quero que você conheça, queridos, esse pessoal aqui, ora direto, vou mostrar para vocês a Joana lindinha aí. Está conosco. Uma benção, esse grupo aqui ora direto por você, querido. Esse pessoal aqui atende os moderadores, atendem muitas pessoas. Ó, a Valéria, sorriso lindo a Valéria tem. Oi, Valerinha, tudo bem, lindinha? Valéria é nossa amiga moderadora que nos ajuda também. Só alguns aí que eu mostrei para você, antes da gente trocar uma ideia com o Gabriel aqui. Valéria, um abraço, queridinha. Muito bem, esse é um grupo que ora por você, mas ora muito, sabe? E eles não cansam, não. Nosso pessoal aqui não é brincadeira, não. Oram junto com os intercessores dos grupos, eles são outros que nós vamos trazer para cá. São pessoas que eu quero que você conheça. Por exemplo, a Nete, se ajeita aí, dona Nete. Eu vou trazer a Nete aqui, ó, só para você conhecer um pouquinho. A Nete, oi Nete, a Nete é uma intercessora da Sala 57. Pô, ela tá chamando minha atenção. Valerinha, meu amor, desative o som. Então, a Nete que você está vendo aí, ó, é uma das intercessoras. Aqui eu tenho a Rose, tem a Gorete, tem a Marilene, tem a Leonice, tem a Erinha, tem a Deusilene. A Nete trabalha lá dentro de um dos grupos de oração, anota a oração, intercede direto pelo grupo que ela faz parte e os pedidos que aparecem ali. Todos são oficialmente registrados pela sala, temos conhecimento de todos eles e nós queremos começar a fazer com que vocês conheçam a estrutura da sala, porque
a Sala 57 não agrupa milhares de pessoas todos os dias, queridos, não é gratuitamente. É porque aqui existe um mover do Espírito, e isto é por muito clamor, amigo. Nós clamamos aqui incessantemente por isso. Então você vai começar a conhecer um pouco mais a estrutura que nos acompanha em cada vez que a gente abre a Sala 57 e o que está por trás de tudo isso. Para você, puxa vida, né? Quanta gente envolvida para quando eu abro a minha telinha, aquele culto leve, gostoso, cheio de poder aconteça, mas ó, muita suadeira antes para que tudo aconteça redondinho aqui, tá certo? Então, aos moderadores, muito obrigado. Deixa eu ajeitar meu cabelo, ele tá parecendo bozo hoje, não sei o que está acontecendo. Deixa eu apertar aqui. Antes da igreja, devia procurar como apoiá-lo no ministério dele com as igrejas. Vamos ouvir o que esse servo está querendo dizer? Quem foi que é isso? Gabriel, você mora onde, amado? Moro aqui em Salvador, Bahia, pastor. Sou daqui de Salvador. O baiano vai Embora o dominar, pessoal pense aí que eu moro em Brasília, né? Porque quando o senhor fala que a gente entra junto na programação, o povo só consegue idealizar que eu sou de Brasília. Mas fica registrado na sala que Gabriel é de Salvador, Bahia. Quando a gente fala entrar junto, né? Estamos entrando junto no Zoom, né, irmãos? No Zoom. Quisera eu que todos nós já pudéssemos estar no mesmo lugar, na Cidade Santa, usufruindo da bênção da moradia do Pai Eterno, né? Que Eita maravilha. glória! Garotinho, como é que é a sua família? Você, mamãe, como é que é isso? Vai lá. Moro com meus pais, né? Quer dizer, na verdade é meio a meio, né? Eu tenho a minha casa, mas também moro, dou muito suporte aos meus pais. E eles não são adventistas da família. Sou somente eu mesmo, tenho 14 anos de adventista, como eu falei na primeira vez aqui no testemunho, depois de passar por 6 denominações, eu me encontrei aqui na igreja adventista e entendi que esse povo fala a verdade, viu, pastor? E as perguntas que eu fazia lá fora foi respondida aqui no estudo com os adventistas, e eu pude entender um pouquinho que o caminho é esse aqui, que a mensagem, a tríplice mensagem angélica, né? Ela precisa ser pregada, e é um foco da pregação. Então, tenho 14 anos de adventista, moro com meus pais aqui na Bahia, trabalho na empresa baiana de água e saneamento, na Embasa, né? E minha formação é na área de finanças, aí, economia. O homem mexe com números, misericórdia. Eu fujo disso. Hein, garoto? As mulheres não gostam muito, mas você pode dizer a idade. Quantos anos você tem? Tenho 34 anos, pastor. 34 menos 14, 20, né? Isso aí. Você conheceu a igreja aos 20 anos de idade. E desde os 20, você é o único da família que luta para manter-se firme na fé. E eu tenho certeza, Gabriel, que hoje nós estamos falando aqui com algumas pessoas que são aqueles também que são os únicos adventistas na família. E eu imagino, queridos, a luta que é, porque você executar, praticar a sua fé, quando o seu núcleo familiar não é adventista, e em uma grande maioria não há muito entendimento, há conflitos, o adventista não é entendido por causa da prática da fé. Por exemplo, quando ele deixa de trabalhar o sábado, porque o Senhor mandou e o emprego está disponível, esse adventista está passando por dificuldade às vezes, e ele diz não para o emprego. Imagina, o núcleo familiar pressiona, e aí passei por uma resistência assim na minha família, logo quando eu comecei a frequentar a igreja adventista, mas hoje, para a honra e glória de Deus, eu digo para vocês, não desistam, se mantenham firmes. E hoje, apesar de minha família não ser adventista, muitas rotinas adventistas ela acaba absorvendo e me ajudando bastante na questão da alimentação. Minha mãe mesmo sabe o que eu não como, apesar dela comer e de meu pai também comer. Quando a comida tem algo que eu não como, ela
me avisa e sempre se preocupa, quando eu estou lá em casa, em o ambiente também me acolher como adventista. Quando nós viajamos também, meu pai evita muito que eu lide com dinheiro, se precisar almoçar, assim, eles respeitam bastante e me fazem hoje me sentir à vontade de ser um adventista, mesmo não estando dentro de uma família que são adventistas. Eu queria dizer para você, amigo, que está enfrentando essa oposição, essa força contrária dentro da sua família, ou na escola, na sociedade, porque você é adventista, calma, porque muitos desses que estão se opondo a você hoje serão seus irmãos na fé. Tenha calma, tenha calma. Aprenda a resistir. Sejam bem-aventurados quando perseguem, orem por eles. Então, Deus te abençoe na sua caminhada. Se você é um desses como Gabriel, que milita sozinho dentro da família, é um adventista que está aí lutando pela salvação da sua família, viu? Deus te abençoe. O Senhor vai coroar sua caminhada com glória, pode ter certeza. Gabriel, você tem quanto tempo que está na sala, filho? Pastor, eu não costumo medir o tempo cronológico, né? Eu meço pela quantidade de pessoas. Eu entrei na sala ali nos 300, né? Então, desde os 300 que eu entrei na sala e daqui não saí mais. Os 300 da sala 57, então. Não entendi. Os 300 da Bíblia lá, né? Os 300 da sala 300 57. da sala. Então, eu sou dos 300. Maravilha. Ô, Gabriel, eu lembro que você entrou, e você é inteligente pra caramba, e você mexe muito bem com essa área da tecnologia. Depois que o Gabriel entrou na sala, assim como a Kelly, que entrou na sala conosco, é uma das nossas moderadoras, a Kelly trabalha toda essa parte gráfica pra gente, além de trazer com ela muitas outras bênçãos, como as outras moderadoras trazem consigo suas habilidades e também as bênçãos por isso. E o Gabriel nos ajudou a ajeitar a transmissão do Zoom. Antigamente, quando a gente passava um hino, passava cortando, etc. Agora você percebe que isso não acontece, nossa tela está duplicada, tem um monte de melhoria que conseguimos avançar aqui pela vinda do Gabriel. Eu lembro do dia que ele falou assim, rapaz, eu queria te ajudar aí na transmissão do Zoom pela manhã. Aí eu falei assim, Gabriel, você está entendendo o que você está pedindo? Ele falou assim, eu quero te ajudar aí de manhã no Zoom, na transmissão. Eu falei, rapaz, aqui é o seguinte, não tem domingo, não tem segunda, não tem sol, não tem chuva, aqui é todo dia, irmão. Você está entendendo que é o negócio? Você tem que adaptar a sua vida todinha para que você venha para cá todo dia conosco. Eu não estou a fim de pagar o preço. E você cunhou uma frase. Como é que você disse? Eu tenho que estar... Eu tenho que estar na posição, porque eu acompanhei esses estouros da sala, né? Lá no 300, eu lembro que o pastor ele usava ainda a conta do Zoom disponibilizada pela associação que só abrigava 300 pessoas. E aí me indicaram para o pastor para a gente conseguir fazer um contrato no Zoom. E o pessoal não sabia muito bem, o Zoom é um pouco difícil de se comunicar, e a gente começou a conversar com ele ali. Primeiro fizemos um contrato de 500, e quando fizemos o contrato de 500, descobrimos que tinha 800 pessoas do lado de fora. E a gente fez o contrato de 1.000, e descobrimos que precisávamos ir para o YouTube, e fomos para o YouTube para poder comportar todo mundo. E dentre tanta experiência da parte agora técnica, né, que o pessoal já sabe o que é técnico, é ciência, é física, é tudo calculado, não é não, pessoal, porque o que mais eu venho aprendendo aqui na sala, na hora da transmissão, é que o Espírito usa até mesmo os instrumentos. Tem hora que some tudo aqui, que a internet caiu, tem hora que a programação, o link do YouTube não colocou no ar, não colocou a transmissão no ar, a gente precisa voltar e ver o que foi que aconteceu. Eu sei que quando dá 5 horas da manhã, tudo que tinha de problema se resolveu e a sala entra como se nada tivesse acontecido, né, pastor? E a gente é o que sabe o que foi que a gente passou aqui nos bastidores, e eu falei para o pastor, olha,
Eu só preciso estar na posição, eu estou aprendendo isso. Se eu estiver na posição, eu vou ser usado. Não é para eu dizer como é que tem que ser feito, não é para eu dizer como pode ser feito quando a gente faz uma oração todos os dias pela manhã e entrega tudo isso aqui na condução do Espírito Santo, eu só venho para a posição e deixo o restante fluir. Eu achei muito interessante a resposta dele, né? Eu tenho que apenas estar na posição. Ele está querendo dizer assim, eu tenho que estar no lugar onde eu vá ser usado. Eu tenho que estar disponível. E para ele estar aqui, há muitos ajustes a serem feitos para que ele consiga fazer isso. Para você estar na sala também, ou na madrugada, que a ideia é essa, né? Ou na madrugada buscando, você tem que fazer ajuste, irmão. Não tem como. E esse ajuste é fundamental. É fundamental. Eu conversei com um casal na Bahia, um casal de Palmas. 3 empregos, 3 atividades financeiras. Escuta, Odilon, 3 atividades financeiras. E eles ouvindo que precisam priorizar a Deus, priorizar a Deus, priorizar a Deus. Eu estou falando para alguém aqui que tem a vida corrida, que entrou na sala hoje, que está morrendo de sono, está pesado aqui dentro, porque foi dormir ontem meia-noite, que chegou correndo. Conversei com uma amada nossa agora na Igreja Central de Brasília. A menininha não está na sala com frequência, porque a vida dela é uma loucura. E eu entendo a loucura dela. Realmente, para manter a vida não é fácil. Mas é necessário você fazer ajustes. Né? O inimigo está fazendo com que você corra demais ao ponto de você não perceber Deus na sua vida. Cuidado, amado, cuidado com a correria. Tem que estar na posição em que Deus possa te usar, no lugar onde Deus possa te usar. Faça os ajustes. Talvez seja por isso que a sua vida cristã seja tão vaziazinha. E esse casal me disse, pastor, nós abrimos mão de uma atividade financeira nossa. Cortamos uma fonte financeira para ter mais tempo de qualidade com Deus. E ela disse assim, pastor, sabe quanto é que a gente deixou de ganhar mensalmente? Porque fizemos o ajuste? 30 mil reais. 30 mil, queridos. Eles deixaram de ganhar porque cortaram intencionalmente das suas atividades, uma delas para ter tempo com Deus. 30 mil reais. Eu estou falando do salário de muita gente aqui do ano. Do ano. Tem gente que não ganha no ano 30 mil reais de salário. O cara cortou por mês. Sabe por quê? Entendeu que o que vale é o eterno. O que vale é o eterno, irmão. É o eterno. Você entrou aqui, Gabriel, até agora na sua caminhada na sala, o que mudou na sua maneira de ver o seu cristianismo? Pastor, eu aprendi muito a ressignificar. Eu acredito que é o que mais tenha mudado, vem mudando hoje na minha vida, na minha essência, na minha vida como cristão. A gente precisa ressignificar, né? Às vezes a gente pratica ali a liturgia, acredita que precisa cumprir a missão, precisa dar estudo bíblico, precisa fazer as atividades da igreja, mas quando a gente colhe nas atividades da igreja e vê a qualidade dessa colheita, a gente começa a se perguntar se não tem alguma coisa errada, se não está faltando alguma coisa, né? E eu lembro que quando eu chego para a sala 57, praticamente o meu pensamento era de permanecer na igreja, porque no mundo não tem nenhum lugar atrativo para mim, para eu ir. A gente tem atrativos da carne, mas no mundo mesmo, ele não é atrativo. Aí eu parava para pensar, eu vou fazer o quê? Vou beber para destruir? Só um pouquinho que a internet dele volta, tá? Deu uma travadinha. Saúde, acordar com a ressaca, qual era o estilo de vida que seria o ideal para mim. Mas dentro da igreja, ali na igreja, eu não me sentia bem.
eu sentia que faltava alguma coisa, que a gente precisava falar sobre algumas coisas. E a igreja estava se tornando uma rotina da gente ir participar do culto, entregar nossos dons e talentos no serviço para a igreja continuar funcionando, mas o que fazia permanecer na igreja, eu não conseguia compreender muito bem o porquê das pessoas chegarem e permanecerem ali. Eu cheguei a fazer uma pregação, lembro na época, que eu me sentia como um vendedor de picolé com a caixa vazia, né? Eu não posso estar para baixo e para cima gritando picolé, picolé, e as pessoas sedentas virem procurar o picolé e chegar na minha caixa, a caixa está vazia. Que decepção, não mata a sede, não supre necessidade. Então eu sentia que eu precisava me encher, ressignificar a minha vida para poder falar desse amor para outras pessoas e essas pessoas de fato entenderem que eu vivo algo diferente, que é bom para mim, que é algo para a eternidade, e elas podem acreditar e podem sim se servir disso. Agora, Então, Gabriel, Gabriel, você talvez faça parte, ou fazia parte quando entrou na sala, de uma classe de adventistas, cara, assim, intrigante. Porque você acaba de me descrever, só um minutinho. Pode falar. Você acaba de me descrever um grupo que é assim, ó, que conheceu a igreja, que, igual você falou, essa igreja prega a verdade mesmo. Passamos pelo primeiro amor. As 3 mensagens angélicas, inclusive tema da nossa revista de oração dos 10 dias agora, as 3, isso tudo nos convence muito, muito. Aí, isso vai tirar o brilho do mundo. Porque você olha para lá e diz assim, cara, que lá não cabe mais para mim, não dá. Eu vou beber, vou acabar com o templo? Não, não vou. E aí você começa a ponderar sobre o que você sabe sobre Deus e o que você sabe sobre o mundo. O mundo perde de forma relativa o seu brilho, mas quando você volta os olhos para dentro da igreja, ela não brilha também. Não brilha, porque assim, quando você deixa o mundo, tem que vir para a igreja precisa, cara, impactar a sua vida, a sua experiência precisa ser um negócio do tipo, apagou a luz lá, mas acendeu aqui. Aí você se identifica como alguém vendendo picolé com um carrinho vazio, mas não quer ir para o mundo mais. Olha que incoerência, irmão. Olha a incoerência. Segura, olha a incoerência. Olha a incoerência. Não quer o mundo mais, mas também é uma caixa vazia dentro da igreja. Se quer lugar mais mortal que esse é o lugar mais mortal que existe no cristianismo, querido. Não é feliz no mundo e nem é feliz na igreja. Esse é o lugar mais mortal. É como a Bíblia diz, ó, você nem é frio e nem é quente. Esse lugar é mortal, irmãos. É mortal. Vai, filhão. Pastor, existia uma ilustração que aquilo me deixava fóbico, um cristão fóbico, que é quando diz o seguinte, que a igreja é como se fosse um ninho de porcos espinhos, que em uma noite gelada. Então, quanto mais eles se aninharem, eles vão se ferir, mas sair daquele ambiente, ele pode morrer de frio lá fora. Então, por muito tempo, eu pegava a ideia dessa ilustração que era feita e me sentia fóbico, porque eu dizia o seguinte, então, os 2 ambientes eu vou estar me ferindo, eu vou estar vivendo sem prazer, se eu saio, eu morro, se eu fico aqui dentro, eu vou estar me agredindo, me ferindo, me aninhando com espinhos. É incoerente isso para mim, sabe? É melhor não existir, porque viver se machucando ou viver na iminência da morte, a existência não faz sentido, né? Então, o que mais me chamou a atenção quando eu chego na sala 57 é o ambiente acolhedor. Você sentia assim, a primeira sensação que eu tive foi, o amor existe. Existe uma igreja diferente, existem pessoas diferentes que ainda sentem amor um pelo outro e se preocupam com o outro, sabe? E isso começou a me moldar. Quando eu comecei a participar da Sala 57, e isso eu digo sem reserva nenhuma, eu encontrei aqui este ambiente
que não é um ambiente de porcos e espinhos se alfinetando, não, é um ambiente que a gente pode deixar o amor fluir. E o amor flui aqui na sala 57. Claro, com os problemas que podem ter humanamente falando, mas a prioridade da sala 57 é que a gente fale sobre amor. E fale sobre amor incondicional. E aí eu vim entender o amor incondicional. Vim entender como a gente pode buscar esse amor incondicional. E eu digo que minha constante busca na sala 57 é aprender a praticar o amor incondicional. Porque o entendimento do amor incondicional aqui a gente recebe e é bem ensinado na sala 57. Então isso para mim me trouxe muito alívio, né? Vamos para a parte prática desse Isso amor aí. incondicional, que é bem legal, aconteceu recentemente agora. E eu queria que os moderadores que puderem, aqueles que puderem, eu gostaria que vocês abrissem as suas câmeras, tá? Os que puderem. Eu vou chamar e vou colocar aqui na tela para que o pessoal veja vocês juntos, como se vocês estivessem no culto. Ó, o Carlos abriu a câmera dele aqui, eu vou colocar o Carlos. Bom dia, Carlos, tudo bem? A Clécia está com a sua câmera aberta. Eu vou dizer por que eu estou adicionando essa galera linda aqui para vocês entenderem o que aconteceu outro dia. Aí está a Joaninha também, vai com a gente. Quem mais abriu a câmerazinha? Deixa eu ver se tem mais alguém em condições. A Soraya está com a câmera aberta. Deixa eu trazer Valerinha para cá. Esse pessoal é lindinho, fofinho demais. A dona Miriam aqui, adicionar. Muito bem. Mais uma, deixa eu ver se tem alguém com a câmera aberta. A Mari está aqui. Vou chamar, é suficiente. Vocês toda segunda-feira de 15 em 15 dias fazem um culto, né? Vocês fazem um culto, e nesse culto vocês oram juntos, vocês contam problemas, vocês intercedem uns pelos outros. Miriam, como é que tem sido essa experiência? Abre o seu áudio. Como é que tem sido essa experiência desse culto de 15 em 15 dias? É muito bom, pastor. Bom dia. É muito bom. A gente acaba se conhecendo melhor, né? A gente acaba conhecendo o problema do outro e sentindo a dor do outro, né? E aí a gente ora um pelo outro. É muito bom. Vocês oram pelo movimento da sala, vocês oram também. Isso, a gente ora pelo movimento da sala. E às vezes tem algum moderado com aquele problema bem complicado mesmo, a gente acaba se juntando e orando também, né? O moderado é que eles são moderadores que têm os seus moderados. Os moderados são as pessoas que eles cuidam, e nessa reunião de 15 em 15 dias, muitas vezes, nomes de pessoas que eles cuidam da sua lista de transmissão entram nesse culto e recebem forte intercessão desse grupo. Valéria, como é que você tem percebido esse culto, tem te abençoado? Fala para mim. Bom dia a todos, bom dia meus moderados que estão aqui, pastores, louvado seja o Senhor. Deus tem nos abençoado, Deus tem sido bom, não é, pastor, com a gente. Como diz o pastor, esqueci o nome daquele pastor, o pastor Ivo, estamos melhor do que merecemos. É verdade. É verdade. Uma alegria ter vocês aqui numa reunião dessas em que eles estavam aí reunidos. Gabriel, você estava onde, Gabriel? Na hora do culto? Estava voltando para casa, pastor, e eu sempre no horário entro, e mesmo que não dê para falar, eu vou escutando até chegar em casa para saber o que estava acontecendo ali na reunião, e me deu vontade de passar na pastelaria, né? Me deu vontade de passar numa pastelaria e eu parei, fiz o meu pedido, e assim que eu fiz o meu pedido, um rapaz, morador em situação de rua, o Ricardo, ele me abordou e perguntou se eu poderia pagar um lanche para ele, né? E às vezes é reativo, eu confesso que eu senti isso, a gente pensa logo numa desculpa para sair daquela situação. Mas naquele dia não, naquele dia eu senti que eu precisava conhecer o Ricardo. E eu falei com ele assim,
pode pedir, peça o pastel que você quiser, eu vou pagar para você. E quando eu fiz isso, o pessoal que estava assim na lanchonete até ficou um pouco desconfortável, porque um morador em situação de rua está ali e começou a conversar também, a agradecer, então incomoda as pessoas não se sentem bem, né? Quando alguém que está nessa situação chega perto para fazer esse tipo de pedido. E eu enxerguei no olhar daquele rapaz que ele precisava de dignidade. E ele tinha perdido a dignidade na caminhada dele. E aí eu falei, não, pode escolher. Ele fez assim para mim, não, o que você escolher para mim, a gente não escolhe não, a gente que está pedindo não escolhe não. Mas eu falei, eu quero que você escolha. Tem ali um de frango, tem de pizza, de várias coisas ali. Ele, não, então escolha por mim. Aí eu pedi para a menina fazer um pastel de galinha caipira, que é o mais robusto que tem, né, na pastelaria, e pedi que preparasse para ele. E ele começou a conversar comigo. Ele começou a dizer que não era ladrão, que não usava drogas, mas que ele tinha um problema sério com a bebida. E aí ele mostrou a mão assim, né? A mão ficava tremendo bastante. Disse que ele só conseguia começar o dia dele quando ele tomava uma dose de bebida, né? De cachaça, né? Como a gente chama aqui na Bahia. Então eu frisei bastante no olhar dele assim e perguntei para ele, Ricardo, você perdeu muito, falei para ele, você perdeu muita coisa em sua vida por causa da bebida, né? E aí ele começou a se emocionar e a chorar. E eu falei para ele assim, você perdeu, quem sabe, família, esposa, filhas, porque não conseguiram conviver com você e esse vício, né? Aí ele pegou uma tatuagem e mostrou no braço o nome das filhas, a Yasmin e... Era Yasmin e Leia, se eu não me engano. Yasmin e Leia. Estava tatuado no braço dele. E ele, já faz um tempo que eu não vejo minhas filhas, porque desse jeito aqui, elas não querem me ver. E aí eu falei com ele, Ricardo, você acredita que Deus ele pode mudar a sua vida, pode mudar a sua situação? Ele fez, eu acredito que ele pode mudar, mas eu não acredito que eu consiga, porque eu sou muito fraco. A minha bebida, ela domina a minha vida em todos os sentidos. E eu não consigo, eu não vou conseguir. Deus pode até mudar, mas eu não consigo nem pedir. E aí mais uma vez eu frisei ele no olhar e fiz assim, Ricardo, eu posso fazer um compromisso com você? Eu quero orar por você. Eu posso fazer um compromisso contigo? E ele fez, pode. Eu fiz assim, ó, eu vou continuar orando por você, mas eu preciso que você faça só um gesto. Toda vez que você pensar em beber, sentir vontade de beber, acordar pela manhã com essa vontade de beber, você só vai precisar dizer a palavra não. Você vai falar bem alto não, e o Espírito Santo de Deus vai lhe dar a força que você está precisando para não beber naquele dia. Eu sei que o primeiro dia vai ser ruim, o segundo dia vai ser ruim, aí ele completou, o terceiro dia é o pior. Ou seja, ele tentava se livrar da bebida. Aí eu falei para ele assim, quando passar essa situação de abstinência que você vai ter, você vai conseguir se libertar. Aí eu falei com ele assim, eu estou numa reunião agora aqui com a turma de gente de oração. Eles podem orar por você, Ricardo? E aí ele, pode sim, pode, tira uma foto minha e mande para eles. Eu cheguei, não, eles vão lhe ver aqui agora. Aí eu interrompi a reunião, abri a câmera, apresentei o Ricardo na reunião dos moderadores e pedi que quem se sentisse tocado por orar por ele, que começasse a oração. E a Leila pegou a responsabilidade e disse que iria orar pelo Ricardo e começou a orar, ele ouvindo e a lágrima descendo bastante nos olhos dele. E ele, de forma responsiva, respondendo àquela oração ali.
Só que a conexão acabou caindo. E aí eu tive que continuar a oração com ele, isso tudo na frente da pastelaria, e todo mundo olhando a situação toda. E aí entreguei para ele e fiz assim: Ricardo, a próxima vez que eu te ver, Ricardo, eu não quero te reconhecer. Eu não vou te reconhecer, mas você vai tocar. E meu ombro vai dizer assim: você lembra de mim? Eu vou dizer que não. E você vai me dizer que você é aquela pessoa que eu encontrei na pastelaria. E eu orei por você. E daquele dia em diante a sua vida mudou. E aquele rapaz começou a chorar na frente da pastelaria. Nós nos abraçamos. Ele pegou aquele pastel. E aquilo, pastor, até hoje mexe muito comigo. Porque eu acredito, pastor, que o Espírito Santo vai mudar a vida daquele rapaz. E que ele vai ser diferente a partir daquele dia. E eu tinha que estar naquele lugar, eu tinha que estar só na posição, pastor, para atender aquele rapaz. Consegue perceber, amada, que Gabriel mudou. Gabriel mudou. A concepção dele do cristianismo mudou, a concepção das pessoas mudou, a concepção de Deus mudou, de Cristo mudou, do Espírito Santo mudou. Sabe? Não são atividades mais. A vida do Gabriel é estar na posição em que o Espírito possa usá-lo. Agora você veja a cena. Ele aborda uma pessoa, as pessoas já olham, paga o lanche, ministra para aquela pessoa, isso em público, amado. Um jovem de 34 anos de idade, em público, leva esse camarada para dentro de uma reunião de oração poderosa dos moderadores. A Leila começa a interceder, o camarada começa a chorar, todo mundo vendo isso. A ligação cai, ele termina a oração em público e abraça o camarada. Você imagina o que isso é para quem está vendo? E o mais interessante, pastor, é que aquelas pessoas que estavam julgando aquele rapaz, que não queria que ele parasse naquele lugar, eles começaram um burburinho assim, ó. Ele deve ser pastor. Você viu? Que negócio estranho. Ele deve ser pastor. E, de fato, o Gabriel é um pastor, né? O ministério é de todos os crentes. Todos somos pastores e pastoras agora para cuidar de ovelhas. Talvez o Gabriel nunca mais veja esse moço. Ou talvez ele encontre esse moço com a oração dele atendida. Ou talvez o Gabriel orou e encontre esse moço e a oração do Gabriel não foi atendida, porque depende muito de como esse moço vai interagir com a fé que ele tem com a oração feita. Mas, o que eu quero dizer para você aqui esta manhã, como moderador que ajuda demais junto aos outros moderadores dessa sala, que você tenha a chance de ter esse culto todo dia juntamente conosco e com os pastores aqui. O mais importante, sabe o que é? É que aquele camarada que era invisível para a grande maioria das pessoas que estavam ali, não foi invisível para Gabriel. Isso significa mudança de dentro para fora. Deus está preparando Gabriel para pregar o Evangelho. Isto é a pregação do Evangelho. As pessoas não são invisíveis. Ele está nos preparando para nos sacrificar pelas pessoas. Isso é lindo de ver
em um jovem adventista, um segmento da nossa igreja tão sofrido e tão absorvido pelo mundo hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida, garotinho, pela sua existência, viu? Um filho adotivo. Também, pastor, te amo muito, você sabe disso, e digo abertamente que eu ganhei um amigo de verdade mesmo. Talvez não tivesse assim pessoas tão próximas a mim, que eu confio tanto, como esse pastor aí que está falando com vocês. Eu conheço, ele falou dos moderadores, mas eu falo pelos moderadores quando a gente diz que todo esse trabalho que nós fazemos na sala como moderador de forma altruísta, além do modelo de Cristo e do mover do Espírito Santo, a gente vê na prática na vida do pastor Wagner. Esse camarada levanta todos os dias e eu vejo isso de perto porque a gente levanta junto. Ele não pergunta para mim o que é que pode ser feito para o público aumentar ou não naquele dia. Ele todos os dias ora comigo e entrega a reunião nas mãos do Espírito Santo. E eu vejo todos os dias a reunião toda mudar. Ele me fala uma coisa na nossa ligação e a reunião acontece outra. Às vezes um testemunho fica para outro dia. Ele dá um complemento para a mensagem, porque ele se deixa ser usado pelo Espírito Santo. Entre nós ali no grupo de moderadores, eu digo que eu enxergo no pastor Wagner como se fosse aquele menininho que tentou empurrar o tronco sozinho para tirar do meio da estrada. E a ação dele foi tão gritante que todo mundo ao redor, ele já passou essa ilustração aqui na sala, todo mundo ao redor começa a empurrar junto, porque vê que aquele menininho sozinho não vai ter força, mas ele acredita que pode rolar o tronco. E a luta desse camarada todos os dias pela manhã é abrir um ambiente para que a gente possa todos os dias buscar o batismo com o Espírito Santo, porque sem isso não vai não. Sem o Espírito Santo não vai. E eu sou uma prova viva disso, tanto na atividade altruísta aqui na sala, tanto também na minha vida pessoal. A gente tem nossas falhas, nossos defeitos, nossos temperamentos, mas estando na posição, o Espírito Santo ele usa, ele nos molda e a gente se sente diferente. E isso é para o reino, isso não é para isso aqui. O mundo não está entendendo o que está acontecendo, às vezes muitas pessoas não estão entendendo. A gente chega num lugar, a pessoa fala, você só fala da sala 57. Mas eu prefiro estar nesse lugar falando da sala 57. Porque é um lugar que está sendo ensinado que sem um agente, sem o Espírito Santo, tudo que a gente está fazendo aqui não faz sentido nenhum. Eu falo isso para o meu pastor e eu fico muito feliz quando eu vejo que o que a gente aprende aqui, a gente está ensinando e as pessoas estão aprendendo lá fora. Eu tive o privilégio da reunião, não te contei, pastor, mas na reunião do nosso distrital, a primeira coisa que o meu pastor falou antes de começar a reunião foi sobre o Espírito Santo. Então, foi uma conversa que a gente teve e ele entendeu que aquilo estava fazendo parte da minha vida e ele aplicou essa ênfase na reunião. Um outro pastor que estava comigo também nessa conversa mandou para mim o PowerPoint dele falando também sobre o Espírito Santo e disse, estou indo hoje à tarde no meu distrito pregar essa mensagem na reunião de liderança. E agradeceu alguns materiais que eu passei para ele, ele usou muitos trechos do que eu passei para ele. E eu acredito muito nisso aqui. Eu só faço o que eu faço na sala 57. Não ganho um centavo para isso. Mas todos os meses o contrato do Zoom é pago por mim com as doações da sala 57, que fica sobre minha responsabilidade. E mais do que isso, eu também faço questão de ser um moderador. Eu sou moderador da sala 57, eu envio o link para as pessoas, eu recebo problemas também, oro junto com elas. Estou ali na barra azul,
e aqui também representando ela como jovem adventista. Estou ali na Barra Azul, conversando com vocês, e tudo isso que a gente faz é porque a gente acredita nesse trabalho. E eu acredito na Sala 57. Eu acredito que esse movimento é o Espírito Santo de Deus que levantou e vem mantendo. E eu vivo isso todos os dias, a confirmação de tudo isso que a gente faz aqui. Louvado seja Deus, né, Verinha? Louvado seja Deus por isso. Eu amo você, filhão. Também te amo. Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe e o tronco está rolando, irmão. O tronco está rolando. Está rolando porque está todo mundo junto. Louvado seja Deus pela sua vida, viu, garoto? Vou chamar a Verinha para fazer uma oração para a gente encerrar a nossa atividade de hoje. Verinha, abre aí e vem orar comigo. Estou emocionada, pastor. Eu amo esse cabrinho, eu amo demais. É lindo ver nossa meninada junto com a gente, né? Ver um jovem vivo assim, ó. Né? Já escrevi um monte para ele aqui, pastor. Ele só vai ver depois. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Pastor amado e eterno, nosso grande pastor, obrigado por esses momentos nesta sala. E também pelos momentos que acontecem fora da sala, na vida de cada um. Como aconteceu na vida de Gabriel e tem acontecido dia a dia. Neste momento, querido e grande pastor Jesus, eu quero te pedir, junto com o Espírito Santo que tu enviaste para nós, que o Espírito Santo não cesse de falar ao coração da família de Gabriel. Como eu disse a ele, escrevendo, ele é a carta de amor de Jesus para seus pais e para essas pessoas que lhe entram em contato. Então, que essas pessoas leiam em letras garrafais o quanto Jesus as ama, o quanto tu as ama, através dele e de cada um de nós que está nessa sala. Nós não estamos aqui por acaso. Não é fácil acordar na madrugada. Nós queremos, desejamos e acordamos, porque és tu, Espírito Santo, que fazes isso conosco. É isso. Porque nós queremos ser preenchidos, transbordados do teu azeite, da tua água, para que as pessoas que estejam sedentas possam beber da mesma água que bebemos. Amém. Do mesmo azeite que recebemos. Derrama sobre nós a chuva serôdia. Temos recebido a temporã, mas precisamos da chuva serôdia. Precisamos da plenitude do Espírito. Que o Gabriel possa transbordar cada dia. Em cada um de nós possamos transbordar cada dia. Desaguar na nossa linguagem da sala. Para que outros possam sentir as mesmas coisas que sentimos e muito mais. Porque dizem que o aluno supera o mestre. Que as pessoas às quais levamos essa unção possam transbordar muito mais que nós. Amém. Eu te peço, em nome de Jesus, pelo Gabriel. Ele trabalha para ti. Não é para a sala, não é para o pastor Wagner, nem é para mim, nem para nenhum de nós. É por isso que ele consegue, assim como o pastor Wagner e todos que estão aqui. Obrigada. Derrama uma bênção especial sobre ele. Ele tem coisas ardendo no seu coração para realizar, para fazer, sonhos
realiza os sonhos do Gabriel e de todo o teu povo aqui reunido e espalhado em toda a face da terra. Eu te peço em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Obrigado, Verinha, eu te amo, você sabe disso, né? Também amo muito Obrigado, você. Verinha. Amo muito, Gabrielzinho. Também te amo, minha querida. Eu te amo, Preciso te muito amo. de você para ser feliz. Amém, amém. Verinha, ela sempre me manda mensagem mesmo, e em vários momentos assim, ela sempre manda aquela mensagem, né? Aquela mensagem. E Serzinho eu leio todas, viu, diferente. Verinha? Verinha é um Todas. serzinho diferente. É lindinho demais. Deus te abençoe, amiga. Obrigado. Gabi, obrigado, viu, gurizinho? Grande abraço. Bom dia para você. Muito bem, queridos. Chegamos em mais um final de adoração nessa segunda-feira. Você sabe que amanhã é dia de busca pessoal. Na quarta-feira, dia de revisão do livro Permanecer em Cristo. Lembra? Estamos na segunda parte do segundo capítulo. Eu fiz na quarta-feira passada, eu vou fazer na quarta-feira também a recapitulação do livro que nós estamos lendo. Passos não, é Permanecer em Jesus, do pastor Helmut. Então, se você não tem, peça para a gente o arquivo, nós temos, ele autorizou a publicação gratuita desse arquivo eletrônico do livro dele. Na verdade, nós temos os 3, se você quiser, a gente disponibiliza para você, tá bom? Um grande dia para você. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela bondade, pela graça dele, pela manifestação dele nesse lugar mais uma vez. E aí eu quero lembrar que requer-se de nós que sejamos cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Deus seja louvado, que você tenha um grande dia na presença de Deus. E para você que veio até aqui adorar conosco, bom dia! bom dia com alegria, meu amigo! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Estamos sonhando com alegria! Seu dia de vitória, alegria! Gostei tanto do seu sorriso, Mauro, que eu quero falar com você. Ô, Mauro, abre o seu som, peraí, deixa eu liberar o seu som aqui, só um minutinho, eu quero saber de onde você é e onde tu mora, peraí. Sorriso bonito, que chega, acelerou meu coração, mulher feliz é essa, tá cheia do Espírito de Deus, essa serva de Deus, oh, glória a Deus. Ativa aí, Maurício. Ativou, meu. Tudo bem? Bom dia, gente, é uma alegria fazer parte dessa sala, é um privilégio. Vocês não sabem como essa sala tem transformado a minha vida e o meu dia. Oh, glória a Deus. Você mora onde, filha? Eu moro em Vitória da Conquista. E você está há quanto tempo na sala, amada? Isso, acho que é desde 2019. É engraçado, porque eu sempre recebia de Soraya, de Solange, nos grupos que eu faço parte. Eu via aquele link, mas eu nunca sabia o que era, né? Eu lia, mas não abria. E um dia uma amiga, Neuma, mandou uma oração, né, para mim e explicou sobre a sala. E daquele dia em diante, até hoje, eu estou na sala, graças a Deus. E o que está mudando aí dentro, filhinha? Tudo. Tudo. Tudo tem mudado. É por isso a presença do Espírito Santo, principalmente nesse momento difícil que eu tenho vivido, tem sido um sustento para minha alma, um alívio. Tem trazido paz em meio a tanta adversidade, em tanto provações que eu tenho passado. Mas eu tenho certeza que o propósito de Deus para a minha vida é grande. Seja na vida ou na morte, Ele tem um plano para a minha vida. Eu sabia que por trás desse sorriso tinha uma história bonita.
aí de Deus agindo. Você é linda, viu, filha? Seu sorriso... Obrigada, pastor. Seu sorriso deixa a gente feliz, seu sorriso. Eu amo vocês. Gente, vocês não sabem como eu amo vocês. A primeira vez que eu entrei nessa sala, eu sou bastante barulhenta. E que eu vi o povo de Deus falando, eu te amo, eu preciso de você para ser feliz. Você é imagem. Eu falei, esse é o meu lugar, meu Deus. Eu achei o meu lugar. E estou aqui. Feliz. Eu amo você, viu, filha? Eu também amo o Senhor, para ser pastor. feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Glória a Deus, amém. Eu amo vocês, povo lindo de Deus. Vocês não sabem a força que vocês trazem ao nosso coração. Vocês não compreendem, só a eternidade vai ser capaz de mostrar o quanto essa sala é especial. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém. E eu vou conversar contigo, tá? A gente vai trocar ideia, que eu quero contar essa história aqui. Vamos contar. Bom dia com alegria, depois de ter recebido a bênção do sorriso da Mauri. Mauri! Bom dia, Liz! Alegria que Deus abençoe o dia de vocês. Casal abençoado, Liz. Tchau, Lindos. Deus abençoe vocês, lindos. Eu amo. Bom dia. Beijo pra você também, Giovana. De fogo! Quente, esse bom dia com alegria, menino. Pegou hoje, tá animado. E Maurílio, esse fofinho lindinho aí? Eu te amo, Maurílio! Pastor Wagner. Eu te amo, minha fofinha linda, Pastor Wagner! Pastor Wagner. Olha, meu Deus do céu. Eu tô de cama, eu vou fazer o teste hoje da Covid. Maurício, que tá roquinho, né? Você quer falar contigo, pastor. Verinha tá querendo falar. Maurílio, meu Deus. Você tá com Covid, Marília? Eu vou abrir o áudio daqui a pouco, mas tem que melhorar, porque tem tempo que você não vai no espelho, rapaz. Nós estamos com saudade de tu no espelho lá e tal. Nós vamos fazer isso essa semana. Você melhora logo aí, viu? Gente, vamos embora que hoje tem atividade, tá bom, tá aquecido, né, Ilma? Ilma tá aí deitadinha, prestando atenção na reunião. Bênção hoje, né, irmãos? Um jovem da igreja emocionado porque se viu abraçado a um morador de rua numa rodoviária em público. Isso é o poder de Deus, irmãos. Estou falando de um jovem adventista, grudado no morador de rua, emocionado porque Deus usou esse jovem. Isso é o poder de Deus. Imagina um exército de jovens com essa mesma percepção da vida e da sua utilidade. Imagina isso, eu fico sonhando com essas coisas, né? Sonhando. Glória a Deus por isso. A você que está aqui até agora, muito obrigado. Você que vai ver essa reunião depois, Deus te abençoe. E que tenhamos todos um grande dia na presença de Deus. Contando 1, contando 2, contando 3, é hora de... Eu amo todos vocês!